A graça e a paz, você é bem-vindo em nome de Jesus, né? Apesar de uma quarta-feira fria, graças a Deus estamos aqui, né, para louvar o Senhor. Estamos na série de mensagens em Deuteronômio, né? E hoje não será diferente. E sem demora vamos estar então iniciando a leitura do texto que faremos hoje, que se encontra em Deuteronômio 21, de 1 a 9. Acompanhem na sua tela, no seu celular, eu estarei fazendo a leitura. A palavra do Senhor diz: se na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá, para que tome posse dela, alguém for achado morto, caído no campo, sem que saiba quem o matou, os anciões e juízes devem sair e medir a distância entre o morto e as cidades ao redor. Os anciões da cidade mais próximo do morto tomarão uma novilha do rebanho que ainda não tenha sido usada no trabalho, nem puxado com jugo. E trarão a um vale de águas correntes que não foi lavrado, nem semeado. E ali naquele vale desnucarão a ovelha. Então se aproximarão os sacerdotes, filho de Levi, porque o Senhor, o Deus de vocês, os escolheu para servirem, para abençoarem em nome do Senhor. E por sua palavra decidirem toda demanda e todo caso de violência. Todos os anciões dessa cidade mais próxima do morto lavarão as mãos sobre a novilha desnucada no vale. E dirão: as nossas mãos não derramaram este sangue, e os nossos olhos não viram quem derramou. Perdoa o teu povo de Israel, que tu, ó Senhor, resgataste, e não ponhas a culpa do sangue inocente no meio do teu povo de Israel. E a culpa daquele sangue lhe será perdoada. E assim vocês eliminarão a culpa do sangue inocente do meio de vocês, pois farão o que é reto aos olhos do Senhor. Senhor Deus e Pai, graças, Senhor, te damos, ó Pai, pela tua palavra lida, que tu possa, Senhor, através do seu teu Santo Espírito, ó Pai, estar falando a cada coração, e também, Senhor, me ajudando, ó Pai, como facilitador da transmissão da tua palavra. É o meu pedido, a minha oração em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor. Eu vou ser sincero com os irmãos, quando eu li esse texto, aí eu pensei, o que eu vou falar de um morto caído no campo? Mas graças a Deus que é a palavra do Senhor, porque se fosse um livro secular, já estaria determinado o que teria que se falar. Mas por ser a palavra do Senhor, nós vemos que Deuteronômio tem nos mostrado, né? O Deuteronômio tem mostrado para nós a reafirmação da lei de Deus para o povo. O povo estava prestes a entrar na terra prometida. Então nós vemos o quê? Que como os outros textos que nós vimos, as festas que nós não comemoramos, que eu tive a oportunidade de pregar aqui também, traz uma riqueza muito grande de fundamentos. E não é diferente para esse capítulo. E eu me surpreendi, e eu vou ter que ser bastante hábil para que eu cumpra o tempo determinado para esta noite, porque tantas riquezas que foram apresentadas no texto. Essa é a proposta do Senhor. Nós temos aqui muitas coisas valiosas. Na realidade, Moisés, como líder e profeta, entrega aqui a orientação para a vida, santidade, justiça e obediência. Essa é a finalidade deste texto. Capítulo 21, nos versos de 1 a 9, que nós lemos, encontramos uma lei que trata de um assassinato não resolvido. Quando alguém é encontrado morto no campo, o culpado é desconhecido. Nesse trecho interessante, que nós vemos três aspectos importantes. O primeiro deles, cuidado de Deus com a justiça. Segundo ponto, cuidado com a vida humana. Terceiro, a responsabilidade coletiva diante do pecado. Nós vivemos num tempo repleto de injustiça. Muitas vezes parece que a injustiça, ou seja, a justiça, ela é ignorada. Vivemos tempos talvez piores até que Deuteronômio. Por quê? Porque pessoas são feridas, injustiçadas e até mortas, e ninguém se sente responsável.
Quando nós olhamos os índices de feminicídio, de assalto, disparam. E o que está acontecendo? O que está acontecendo com a humanidade? Aí nós vemos a injustiça imperando. E, no entanto, o que Deus, na Bíblia, quer colocar é que Ele não aceita a culpa que ela passe em silêncio. Ou seja, para Deus, o delito, na realidade, não pode ser varrido para baixo do tapete. Ou seja, Ele exige que o mal seja reconhecido, confessado e tratado. É isso que nós aprendemos nesse texto. E Deuteronômio 21, de 1 a 9, nos ensina que a justiça é uma responsabilidade espiritual e comunitária. Interessante, né? A justiça, ela é para ser exercitada em grupo. Claro, individualmente, mas principalmente em grupo. Porque é em grupo que nós determinamos as leis, aquilo que nós vamos fazer, aquilo que nós seguimos. Por exemplo, nós vimos o caso aí do juiz que, na realidade, bebeu, colocou uma mulher desnuda no seu carro, atropelou alguém e matou. Então, nós, como sociedade, determinamos que ninguém pode dirigir alcoolizado. E determinamos também que ninguém pode ficar na rua, atentado nu na rua, é um atentado ao pudor. Mas, muitas vezes, a justiça que é determinada e aplicada de forma coletiva, nós trazemos para nós de forma pessoal e queremos aplicar ao nosso bel prazer. Que foi como ele disse, eu estou depressivo, eu estava precisando tomar um negocinho e me divertir. Então, a justiça, nós vamos ver nesse texto, que ela é para ser desenvolvida principalmente em grupo. E aí nós vemos que o texto apresenta aí 4 aspectos riquíssimos. A seriedade da vida humana para Deus. Nesse texto nós aprendemos, e aí está em Deuteronômio 21:1, que ele diz ali, se alguma terra que o Senhor te der, você vier possuir, você encontrar ali alguém morto, não vamos ler o texto todo, nós vemos o cuidado do Senhor com relação ao ser humano. Por quê? Porque Gênesis 1:27 fala, assim Deus criou os seres humanos à sua imagem. A imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. O Senhor tem esse amor e esse cuidado para com o ser humano porque Ele nos criou a sua feiçura, a sua face, a sua criação. Então, esse é um motivo pelo qual o Senhor tem cuidado por nós. E nós vemos que quando alguém morre injustamente, mesmo sem identificar o culpado, Deus não permite que a situação seja ignorada. Nesse texto nós vemos que tem que ser apurado. E qual é a aplicação? Devemos valorizar a vida independente de quem seja. A justiça pertence ao Senhor. Aí é difícil, né? Depende. Quem que é o camarada? Ah, aquele estuprador, aquele pedófilo, né? Aí a gente já faz um julgamento, né? Mas se é uma outra pessoa, a gente faz outro. E a palavra de Deus nos diz que o juízo e a justiça pertencem ao Senhor. Eu acho que uma profissão difícil é de um médico, né? Porque às vezes ele pega ali um camarada que assassinou uma família na rua, ele vem baleado e ele tem que cuidar daquela pessoa, né? É um juramento que ele faz, né? É um propósito para a sua vida. Mas é difícil. E aí nós começamos a ver os aspectos da justiça. Segundo, responsabilidade coletiva diante da justiça. Olha que coisa interessante. Deuteronômio 21:2, ele fala, e então sairão os seus anciãos e os seus juízes a medirão. Ou seja, nós vemos que para resolver esse problema do campo, foram envolvidos anciões e todas as pessoas da cidade. A liderança nas cidades mais próximas eram chamadas a agir. Mesmo sem a culpa direta, eles tinham a responsabilidade de buscar a solução e purificar a terra com o sangue inocente. E aí a aplicação para nós. Como igreja e comunidade, não podemos ser indiferentes ao sofrimento ao nosso redor. Somos chamados a nos posicionar. Infelizmente, nós não podemos fazer vista grossa. Nós vemos essa questão de assassinatos, feminicídios, as coisas piorando.
E muitas vezes nós nos enclausuramos na igreja e em nossos lares, achando que isso não é conosco. Não me afetou ainda. Mas a palavra do Senhor nos mostra, aqui neste capítulo, que a resolução dessas questões de justiça é uma atividade coletiva. Nós temos que trabalhar de forma juntas. Não é a questão da mulher que vai se proteger contra o homem. É a sociedade que, juntamente com ela, vai dizer não a estes safados. Não é uma questão individual, mas uma questão coletiva. E quando nós nos afastamos, esta voz se torna singular. E aqui a Bíblia nos diz que algumas posições, elas têm que transcender o indivíduo, elas têm que ser coletivas. E nós temos que nos posicionar. Somos chamados a ser luz, sal e luz. Jesus diz, vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, para que servirá? É possível torná-lo salgado outra vez? Será jogado fora e pisado pelos que passam, pois já não serve para nada. Vocês são luz do mundo, é impossível esconder a cidade construída no alto de uma montanha. Isso está em Mateus 5, 13 e 14. Somos também chamados a sermos agentes de reconciliação. E tudo isso vem de Deus. Aquele que nos trouxe de volta para si por meio de Cristo, nos encarregou de reconciliar outros com Ele. 2 Coríntios 5, 18. É nossa responsabilidade exercitarmos de forma em grupo e igreja a justiça. A reconciliação, nós temos que nos posicionar. Já falei isso algumas vezes. São detalhes. Por exemplo, eu tenho a opção de usar álcool e gasolina. Será que eu estou fazendo a opção de usar o álcool por ser um produto mais ecológico? Nós temos pensado nesses detalhes quando nós tomamos as ações do nosso dia, em prol à coletividade, o meio ambiente, as pessoas. Terceiro, confissão e intercessão espiritual. E nós vemos em Deuteronômio 21, de 6 a 7, ele diz, e as mãos dos anciões lavarão sobre a novilha e dirão, as nossas mãos não derramaram este sangue. Aí nós vemos o quê? Que a liderança declara publicamente a inocência, mas também intercede pelo povo. E aí vem uma pergunta e uma aplicação. Jesus é o sacrifício perfeito, que purifica a nossa culpa. Devemos recorrer a Ele na cruz. Muitas vezes nós passamos por dificuldades, nós temos dificuldades, mas nós temos o meio a quem nós buscarmos. E muitas vezes nós tentamos recorrer aos nossos próprios, dos nossos próprios meios. E Tiago 1 e 2, 1 Timóteo 2, 1 e 2 diz assim, em primeiro lugar, reconhecendo que sejam feitas petições, orações, intercessões e ações de graça a favor de todos, e em favor de reis, e todos os que exercem autoridade, para que tenham uma vida pacífica, tranquila, caracterizada por devoção e dignidade. Nós temos intercedido. Quando a gente vê uma notícia dessa, como aquele outro camarada que deu 62 socos, eu acho que foi, não foi? Trouxe 61, opa, coloquei mais um na conta dele. Um a menos. 61. Meus irmãos, não tem nem comentário. Nós estamos orando por essas questões? Ou simplesmente a nossa justiça não vai até ali, ou seja, não nos importa, não nos alcança? Nós tivemos aqui uma vigília onde eu achei interessante, nós oramos pelos adolescentes, pelos juniores, pelos amigos que eles terão, porque isso faz diferença. Nós temos intercedido pelo nosso lar, pela nossa igreja, pela nossa liderança, pelo nosso prefeito, pelos nossos vereadores de forma nominal, como ele diz aqui, petições, intercessões e ações de graça. Nós temos que interceder. O texto nos ensina assim. Os anciões assim fizeram. Nós temos que fazer também, interceder. Quarto, o clamor por perdão e restauração. Aí nós vemos em Deuteronômio 21, de 8 a 9, perdoa o teu povo de Israel e o sangue inocente será expiado. Não vou ler o texto todo também, só para nós lembrarmos.
Deus oferece expiação e perdão. O sangue inocente não é ignorado. É tratado com justiça e misericórdia. E a aplicação: em Cristo temos perdão e restauração. Ele é a resposta definitiva do problema do pecado e da injustiça e da morte. Se nós sabemos qual é o resultado, qual é o remédio para a humanidade, por que nós não aplicamos? 1 João 1, de 7 a 9 diz: mas se vivemos na luz, como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmamos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos e não vivemos a verdade. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. E aqui eu entro no ponto mais importante. Essa foi a introdução. Este texto nos mostra que Deus não fecha os seus olhos para a injustiça e espera uma resposta do seu povo. Nós temos que nos posicionar. O cristão não pode viver alheio ao sofrimento e à maldade do mundo. Somos chamados a interceder, agir com justiça e com confiança na obra redentora de Cristo. E aí eu entro no tema: justiça. O que é justiça? É um conceito abstrato que se refere a um estado de interação social ideal onde há um equilíbrio não só razoável ou imparcial entre os interesses, riquezas e oportunidades de pessoas envolvidas em determinado grupo social. Bonito, né? As falas, né? Traduzindo em miúdos, o que isso quer dizer? Quando o malfeitor é preso por seus delitos. Oh, legal, o cara foi preso, foi pego. Esse é o conceito de justiça do mundo. Mas não é o conceito de justiça bíblico. A justiça bíblica se aproxima das palavras resgate e salvação. Então ela vai despertar uma emoção chamada alegria. Espera aí. A justiça na Bíblia tem a ver com resgate e salvação, e ela, quando é aplicada, traz alegria? Sim. Salmos 98, de 4 a 9, diz: aclamem ao Senhor todos os habitantes da terra. Louvem em alta voz com alegres cânticos. Cantem louvores ao Senhor com a harpa e com cânticos harmoniosos, com trombetas e som de cornetas. Exultem e cantem diante do Senhor o Rei. Deem gritos de louvor. O mar e tudo o que nele há, a terra e todos os seres humanos. Os rios batam palma e os montes cantem de alegria. Por quê? O 9 diz: diante do Senhor, pois ele vem julgar a terra, julgará todo mundo com justiça e as nações com piedade. Ou seja, a justiça do Senhor tem a ver com alegria. A justiça na Bíblia significa resgate, celebração, significa alegria. E por que ele vai trazer justiça na terra? Por que Jesus quer trazer, por que Deus quer trazer justiça na terra? Porque ele quer viver juntamente com o homem. Se nós abrirmos a Bíblia, nós vamos ver de Gênesis a Apocalipse o homem, Deus interagindo com o homem, das mais diversas maneiras. Eu estou lendo a Bíblia com a Raquel, né? Nós começamos ali em Gênesis, e é interessante você ver Abraão, né? Que fala que Deus desceu e falou com ele. Nossa, que coisa, né? Eu gostaria que fosse assim, né? Poxa, que bacana, a gente fica imaginando que coisa, né? E Deus interagindo através da sarça com Moisés. E Apocalipse 21, 3 diz: houve uma forte voz que vinha do trono e dizia: vejam o tabernáculo de Deus no meio do povo, Deus habitará com ele, e eles serão um povo, o próprio Deus estará com eles. Ou seja, Deus quer estar comigo e com você. Ou seja, o conceito bíblico não é mais sobre o malfeitor estar preso por seus delitos, mas sim o oprimido que é liberto. Se alegrar com a libertação e não com a opressão.
Esse é o conceito de justiça da Bíblia. Eu me alegrar com a liberdade, não com a opressão. Deus quer habitar com o seu povo, e por isso a justiça é de tamanha prioridade. Nós sabemos que Deus, ou seja, o pecado e a luz, não tem pacto. Não tem como. Não tem como viver o pecado com a santidade. Tanto que nós vemos um exemplo muito cabal, foi na crucificação de Jesus. Quando Jesus se fez pecado, o Pai virou as costas para ele. Era seu filho, Deus na cruz. Ele teve que fazê-lo. Por quê? Porque ele não podia compactuar com o pecado. E o seu filho se fez pecado por mim e por você. O pecado, irmão, é perigoso. Ele nos separa de Deus. E se nós queremos que Deus venha viver em nós, nós queremos implementar o reino de Deus na terra, nós temos que implementar a justiça. Porque se nós formos injustos, assim o Senhor não consegue ter pacto conosco. Um exemplo, 2 Crônicas 7, de 1 a 3, ali a dedicação do templo de Salomão, que diz: quando Salomão terminou de orar, desceu o fogo do céu e queimou os holocaustos e os sacrifícios, e a sua presença gloriosa do Senhor encheu o templo. Os sacerdotes não podiam entrar no templo do Senhor, pois a sua presença gloriosa do Senhor havia enchido o templo. Quando todos os israelitas viram o fogo descer da presença do glorioso do Senhor, encher o templo, prostraram-se com o rosto no chão. Adoraram e louvaram o Senhor, dizendo: Ele é bom, seu amor dura para sempre. Este é um exemplo de que Deus quer morar comigo e com você. O tabernáculo, feito ali, quando o povo estava no deserto, é um exemplo de que Deus quer estar conosco. Assim, como o rei fez o templo e o Senhor encheu com a sua glória, nós devemos praticar a justiça para que a glória de Deus possa encher toda a terra. Nós temos que fazer a nossa parte para que a terra veja a glória do Senhor, praticando a justiça. Lucas 4, de 18 a 19, diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois Ele me ungiu para trazer boas novas aos pobres. Ele enviou para anunciar os cativos que serão soltos, os cegos verão, e os oprimidos serão libertos. E o que é chegado o tempo a favor do Senhor. Ou seja, Jesus estava aqui dizendo: olha, eu vim para isso. E se eu quero ser igual a Jesus, eu tenho que fazer isto. A justiça está na minha mão, Ele fez, eu tenho que fazer. Ainda Salmo 72, 11, 4 diz: todos os reis se curvarão diante dele, todas as nações o servirão. Ele livrará o pobre de clamar por socorro e ajudará o oprimido e indefeso. Ele não tem compaixão do fraco e do necessitado e o salvará. Ele os resgatará da opressão e da violência, pois considera preciosa a vida deles. Isso é justiça. A justiça não é levar o cara preso. A justiça é libertar. Essa é a justiça bíblica. A justiça do homem aprisiona. A justiça de Deus liberta. Qual justiça nós temos aplicado? Nós vemos que na cruz, Deus, perdoador da justiça, Ele fica face a face com o sistema de injustiças, inverdades e opressões. Jesus tomou sobre si a injustiça do mundo todo. Olha que coisa interessante. Quando Jesus estava para ser crucificado, o que o pessoal falava para ele? Vai, faz aí, taca fogo, destrói eles, desce daí, se você é. Essa seria a nossa justiça, né? Porque se eu estou certo, eu posso chegar e dar uma lambada em você, eu estou com a verdade. Não é? Mas não é a verdade bíblica. O que Jesus fez? Jesus poderia ter feito isso? Poderia, mas o que ele, na realidade, ele fez? Ele falou assim que queria libertá-los. Então a justiça de Deus não é opressão, é libertação. Qual tem sido a nossa justiça? Tem sido opressão ou libertação? Interessante que Paulo nos adverte, olha que coisa interessante, né? Que o povo queria que realmente ele fosse oprimido. Mas por que isso? Paulo nos adverte em Romanos que
O pecado é o fluir das nossas doenças primárias, contidas em nós. Quais são? Idolatria e injustiça. Como isso funciona? Quando nós adoramos qualquer coisa que não seja Deus, Criador, nós fracassamos em refletir sua imagem no mundo. Ao invés disso, nós causamos bagunça. Em outras palavras, nós produzimos injustiça. Jesus, com sua morte, derrotou o poder sombrio da injustiça. A cruz, que era até a crucificação um símbolo de ódio. Olha que coisa interessante. Perante os romanos, ali a cruz, até a crucificação, era um símbolo de ódio e da injustiça. Se torna um símbolo de justiça restauradora do amor de Deus. Jesus, ele ressignificou o sentido da cruz. E é isso que nós temos que fazer. Nós temos que ressignificar a justiça do mundo para a justiça de Deus. E aí a gente vê como é esse negócio de nós estarmos nos alegrando, né? Ao invés da opressão. Se nós formos ver Mateus 5, de 3 a 10, diz: felizes os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhe pertence. Felizes os que choram, pois serão consolados. Felizes os humildes, pois herdarão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Felizes os misericordiosos, pois serão tratados com misericórdia. Felizes os que têm coração puro, pois verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Felizes os perseguidos, por causa da justiça, pois o reino de Deus lhes pertence. Coisa interessante, pobre de espírito chora, humilde é feliz? Sim. Lembra que a gente disse? A justiça de Deus, ela não oprime, ela liberta. Justiça é resgate, salvação é alegria. Aqui ele deixa muito claro que a justiça do Senhor, ele traz mudança e traz alegria. E eu quero finalizar. Hoje, muitas vezes, encontramos mortos no campo. Vítimas da violência, da injustiça social, da indiferença. E a pergunta é, como temos respondido? Qual tem sido a minha justiça? Bem feito. Tomara que pegue perpétua. Será que a nossa justiça tem sido de opressão? Ou a nossa justiça tem sido de libertação? Resgate. Porque quando você vê um cara que está lá, né, preso em algum lugar, num sequestro, quando ele é libertado, o que ele faz? Ele se alegra. Quando você está em problema, você é libertado, você se alegra. Essa é a justiça de Deus. A justiça de Deus traz alegria. Deus nos chama à responsabilidade espiritual, à intercessão e à compaixão ativa. Isso vai contra os nossos princípios humanos, porque a gente quer mais é picar fogo no outro. Essa é a grande realidade. Mas nós temos que tomar cuidado para que esses sentimentos não venham a poluir a nossa mente, o nosso coração. E o maior ato de justiça já foi feito no Calvário, onde Jesus morreu para que toda injustiça pudesse ser purificada. Eu termino com um versículo que não é muito lido, mas eu peço que você preste bem atenção. Isso é para mim e para você. Miqueias 6:8. Já te foi declarado, ó homem, o que é bom, o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratique a justiça, e ames a misericórdia, e andes humildemente com o teu Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude a termos em nossa vida a justiça do Senhor. E que realmente nós venhamos tratar, como ali Deus nos mostra nesse livro de Deuteronômio, a vida como ela deve ser tratada, com justiça e respeito. Que o Senhor nos abençoe. Senhor Deus Pai, louvo o Senhor pela Tua palavra lida. Que, Senhor, Tu nos ajude, Senhor. É de nós, homens, Senhor, sermos maus, Senhor, sermos injustos, Senhor. Queremos, ó Pai,
fazer aquilo que não é correto, mas nós clamamos, Senhor, nos ajuda a praticarmos a tua justiça, Senhor. Nos ajuda em nome de Jesus, Senhor. Não permita que nós venhamos usar, Senhor, a nossa justiça, mas que nós venhamos praticar neste mundo a justiça, Senhor, para que a tua glória resplandeça nessa terra, Pai. É o que eu te peço, Senhor. Que tu, Senhor, faça isso conosco através do teu Santo Espírito. É o meu clamor em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe.